Logo em seguida, vem o tema Escola e Controle Social, Escola e o Desvio Social. O texto começa com uma pergunta: como seria a sociedade sem regras baseadas nos valores aceitos que devem ser seguidas por todos? A relação de poder. A sociedade possui princípios pré-estabelecidos e uma expectativa referente ao papel social dos indivíduos que nela vivem. Para garantir as bases para a socialização, foram criados mecanismos de controle que promovem a adequação dos indivíduos às suas normas. O processo de socialização é o que transforma o ser humano de um ser biológico em um ser apto para a vida social. Ao conhecer os modos de pensar, sentir e agir que regem a sociedade, o processo de socialização torna-se mais bem-sucedido. Os padrões sociais de comportamento, eles promovem assim uma padronização dos comportamentos, pensamentos, sentimentos e nas atividades do grupo social, reduzindo as diferenças individuais, porém mantendo as dessemelhanças que são do interesse da sociedade. Padrões sociais de comportamento são regularidades impostas socialmente por uma coação que pode variar entre intensa e aberta, por um lado, e suave e sutil por outro. Eles são elaborados de acordo com os interesses do estrato social dominante e sujeitos às mudanças das alterações na correlação de forças da sociedade. Como exemplo, o currículo escolar, que na maioria das vezes pensado para atender a demanda de formar determinado tipo de aluno, nem sempre com a preocupação de formar cidadãos, ou do regimento escolar, cuja função é normatizar a vida na escola. Os padrões sociais de comportamento são construídos historicamente ao longo do desenvolvimento da sociedade. Os meios de comunicação de massa são uma forma de controle social mais eficazes hoje, pois o fornecimento de modelos de comportamento e de atitudes encontra nessa forma de comunicação um agente de socialização. Lembrando que comportamentos ditos adequados, entre aspas, são fortemente relacionados ao entendido como papel social, pois as normas de conduta são estabelecidas de acordo com as expectativas em torno das funções que o indivíduo tem na sociedade. Na tradição crítica, a escola teria exatamente a função de promover a mudança social, mas tem a tarefa de tentar formar cidadãos conscientes de suas atribuições como seres sociais. Só assim poderá, por seus pensamentos e comportamentos, atuar no sentido da transformação social. Para que o controle social seja eficaz, é fundamental que os indivíduos acreditem nas normas e regras estabelecidas, que aceitem sem pensar em recompensas ou compensações de qualquer tipo. Assim, entende-se o motivo de tantos alunos se sentirem injustiçados ao sofrerem alguma punição na escola. Na maioria das vezes, eles desconhecem o regimento escolar e, mesmo conhecendo, não participarão de sua elaboração e somente aceitam suas regras, idealmente sem muita discussão. Aí que surgem os problemas. E a escola de desvio social começa com outra pergunta: será que a escola tem mesmo a responsabilidade pelos desvios de comportamento observados na vida social? E será que a escola tem a responsabilidade de recuperar aqueles cujo comportamento não corresponde ao esperado? Alguns fatores que facilitam o desvio social são a falha no processo de socialização, sanções fracas, não compreensão total da norma e execução injusta ou corrupta da lei. Nem sempre um conjunto de sanções é suficiente para garantir que não hajam desvios. As teorias sociológicas dos desvios da regulação social, da contradição social e das culturais. O comportamento dos desviantes só é considerado um desvio quando não for majoritariamente aceito pela sociedade. Papel da educação e do professor na correção desses desvios. A conformidade versus o conformismo. Falar de desvio é falar de uma certa conformidade diante das normas sociais. O conformismo é a atitude de quem se conforma com todas as situações sociais.
E o último tema é a mudança, estratificação e mobilidade social. As mudanças ocorrem para atender a algum interesse ou uma necessidade da sociedade. A mudança social causa necessariamente mudança no acervo cultural de um grupo ou de uma sociedade. E ela também pode ter mudanças nos padrões culturais que podem acarretar transformações na forma de organização das relações sociais, uma vez que toda a vida em sociedade é estruturada com base na maneira como os indivíduos percebem o mundo. Os fatores que desencadeiam a mudança são as forças externas, fatores internos e mudanças lentas e rápidas. As mudanças não têm o mesmo ritmo. Uma sociedade substitui mais facilmente um utensílio ou uma máquina do que uma crença, um aspecto cultural, um modo de vida. A atitude conservadora é contrária ou temerosa em relação às mudanças. Nelas se enquadram o tradicionalismo e as atitudes reacionárias. As atitudes mais progressistas são a reformista ou revolucionária. E entre tantas transformações sociais que podem ser apontadas como geradoras de mudanças sociais, tem-se, por exemplo, o novo ritmo de trabalho da sociedade industrial e a maior inserção da mulher no mercado de trabalho. As mudanças na mentalidade não só são mais difíceis de acontecer, como também demoram mais a aparecer. E os fatores que podem determinar essas mudanças podem ser vários, como geográficos, climáticos, biológicos, sociais, demográficos e culturais. A ação pedagógica e a mudança social ocorre por intermédio da mudança social e da sua ação recíproca sobre a educação. Há pessoas mais capacitadas para a crítica social e para a promoção de mudanças, mas deve-se lembrar sempre da ideia de que a educação tende a ser considerado como um elemento conservador da sociedade, e seu papel reprodutor reside fundamentalmente em legitimar a escala de desigualdade com o argumento natural, a capacidade medida por meio do êxito escolar. A escola, como outras instituições sociais, é um reflexo da sociedade na qual está inserida. Portanto, sempre que ocorre uma mudança social, ela também se modifica de maneira mais ou menos lenta. E pela escola, é possível que as mudanças possam acontecer também por meio de processo educativo. E ela pode deixar de ser um agente conservador, de consolidação do status quo e transformar-se numa instituição voltada para a transformação. A prática pedagógica, quando é conectada com os interesses dos alunos e com a realidade que os acerca, aumenta a possibilidade de envolvimento dos estudantes com os problemas que caracterizam sua sociedade. O atendimento individual é fundamental nesse processo de conhecer melhor o aluno, uma vez que a proposta mais deve ser de formar cidadãos conscientes de si e do mundo que os cerca. A mudança social diz respeito à evolução. O processo social é um conjunto de fatos, acontecimentos e ações que constituem a própria mudança. A mudança social, quando ela é vista como uma transformação definida e contínua, pode significar crescimento, desenvolvimento, ajuste, avanço ou adaptação, podendo também ser simples acumulação, retrocesso e até mesmo regressão, decadência, ruína ou degeneração. No processo pedagógico, em seus múltiplos aspectos, é gestado nesse contexto e muitas vezes tem se mostrado impotente para enfrentar alguns dos problemas decorrentes da sociedade contemporânea. A estratificação social pode-se entender como um conjunto de posições hierarquizadas segundo o que a sociedade considera importante, como poder, propriedade, riqueza ou prestígio. E nas ciências sociais, a estratificação social é conceituada como um conjunto de posições hierarquizadas segundo um determinado aspecto relevante. Quando se fala da estratificação social, está se falando da diferenciação de forma hierárquica de indivíduos em grupos e posições e estamentos ou classes diferentes. Nas sociedades modernas, os meios de comunicação em massa são instrumentos por meio dos quais as questões da igualdade e da fraternidade são apresentadas e discutidas com o objetivo de constituir uma nova sociedade.
O multiculturalismo é o entendimento de que a sociedade é plural, constituída por diferentes identidades culturais e plurais, e essas identidades são baseadas na diversidade de padrões culturais, linguísticos, gênero, raça, classe social e etc. Formas da estratificação social é naturalizada, isto é vista como algo que realmente constitui a sociedade, que por sua vez seria naturalmente desigual. Quando a sua caracterização, a estratificação social pode ser estratificação econômica, estratificação política e estratificação profissional. Outra forma de estratificação é a sociedade estamental baseada nos grupos sociais com status jurídicos próprio, como a nobreza e o clero, comerciantes, camponeses livres e os servos. A sociedade apresentada também é uma estratificação baseada em outros fatores, tais como cor de pele, etnia, religião ou características ligadas à questão de gênero. Discutir a estratificação e as desigualdades sociais que marcam o país e a sua relação com a educação demanda uma análise sobre o papel da escola e dos educadores nesse processo. É preciso lembrar que tanto a instituição quanto o profissional são construtores da própria sociedade na qual estão inseridos. Os sistemas educacionais tanto podem atuar como agentes conservadores, perpetuando padrões de estratificação social, quanto podem ser importantes para transformar a sociedade. E, por último, a mobilidade social, que é a estratificação das sociedades determina a posição do indivíduo ou do grupo na escala social e, de acordo com o sistema apresentado, pode ou não favorecer mudança da posição. Existem alguns fatores que podem interferir de maneira positiva ou negativa na mobilidade social, por exemplo, a raça, a etnia, o sexo, a idade, etc. A mobilidade social pode ser verticalmente ascendente ou descendente ou horizontal. Ela pode ser vertical ascendente, vertical descendente e horizontal. E ela também pode ser a mobilidade horizontal é dividida em duas, em intergeracional e intrageracional. E o Estado também é um aspecto importante sobre a mobilidade social, porque ele desempenha um papel que, por meio da ampliação das políticas públicas voltadas para a área social ou por medidas econômicas que se impliquem mudanças na estabilidade do país. E a educação em uma sociedade complexa e aberta como a atual sociedade capitalista e industrial, a educação pode funcionar como uma via de ascensão social. E, por fim, conclui-se que a mobilidade social é um conceito que deve ser analisado e compreendido com base nas informações recolhidas dentro da sociedade que é investigada. No que diz respeito à educação, o grande risco é ver o sistema educacional transformar-se em mais uma forma de classificar, selecionar e excluir pessoas que vai contra sua principal função, que seria a inclusão e socialização. Muito obrigada.